Olá, pessoal, começando aqui o programa 94 do nosso CV Connect Esportes. Programa 94, tá chegando o programa 100, hein? Tá chegando. Eu tava fazendo as contas aqui com o Charles, Saraiva. O programa 100 vai dar no dia do aniversário do Corinthians. Que tristeza. Nós vamos marcar um dia antes, tá? Não, deixa tudo que a gente faz ali, porque a comemoração fica dupla. Tá certo. Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre essas oitavas de final da Libertadores América e também da Sul-Americana. Rapaz, que quinta-feira louca que foi aquela. 9 horas da noite, hein? Parece que toda vez quinta-feira, 9 horas da noite, tem jogo louco, jogo doido, assim, porque o Flamengo saiu na frente do Olímpia, tomou uma virada, tomou 3 gols de cabeça de um cara baixinho lá, 3 caras baixinhos, né? E assim, para mim foi para demitir o Sampaoli ali, mas o Sampaoli não vai sair, né? Além disso, no mesmo horário, na Sul-Americana, o Bragantino faz 3-2 e toma um empate no América aos 56 do segundo tempo. Isso é que é cavalo paraguaio, né? Toma um empate aos 56 do segundo tempo, 3-3, jogo da Neoquímica Arena, e vai para pênalti e o América ainda passa. Gente, cara, vamos falar o jogo por jogo aqui, que é melhor, né? E também no mesmo horário nós tivemos o Racing que perdeu de 4-2 para o Atlético Nacional no primeiro jogo, ganhando 3-0, passa o Racing. E nós tivemos um LDU e Nublense que foi doido também, mesmo horário, tudo no mesmo horário. O Nublense estava ganhando de 2-1, estava indo para pênalti, aí aos 46 do segundo tempo a LDU empatou, e aí aos 48 o Nublense fez o terceiro. Foi para pênalti e a LDU passou, porque o goleiro pegou um pênalti com o pé. Dá para entender? E eu achando que terça-feira foi doido, porque o River Plate meteu. Aliás, o Inter fez 9 gols de pênalti no River Plate. Complicado. Complicado. E a gente esperava que Palmeiras e Atlético Mineiro fosse um jogão e não foi, É. né? Enfim, é isso. Vamos passar aqui, ô meu amigo. Vamos falar com o Charles. O Charles é o primeiro aqui Uhum. sempre. Ah, peraí, que deu na. Aqui. Esse aqui é o enquadramento, certo? Palmeiras passou pelo Atlético Mineiro 0-0. Que jogo chato. Uai, mas vendo os últimos dois confrontos Palmeiras e Atlético Mineiro nas últimas duas Libertadores, o que esperar era isso aí. Que Era jogo isso. chato, cara. Palmeiras quis travar o jogo de todo jeito, cara. De todo jeito. E assim, choveu, o campo ficou rápido, parecia que o jogo tava naquele 2x do WhatsApp, sabe? Rápido daqui, dali e tal, a gente ficou meio tonto, assim, então não deu nem pra perceber que tinha jogo ali. E assim, Que pra isso? mim, pra Cê- mim. Oi, pode falar, Charles. Opa, você não gostou da câmera aérea? Não, Lá em cima? horroroso aquilo lá. É a alternância de ataque, né, Giovanni? A alternância de bola aí nesse jogo, ela foi muito rápida, né? Na mesma hora que um time já estava no ataque, o outro tomava a posse de bola e vinha para cima. Eficiência do Palmeiras, que sempre joga essa fase de mata-mata aí das competições sul-americanas, aí, principalmente Libertadores, né, nos últimos anos aí. Não é à toa que tem conseguido títulos e chegado tão longe na competição, porque o Palmeiras joga com o regulamento debaixo do braço. Conseguiu bloquear o Atlético Mineiro e o Atlético teve dois jogos para fazer um gol no Palmeiras e não conseguiu. Sim. É. O Palmeiras, o Atlético, na verdade, já teve. É a terceira vez seguida que o Palmeiras elimina o Atlético, sem o Atlético fazer gol no Allianz Parque. Não, Sem o Atlético to, fazer gol no Allianz Parque. todos os três jogos no Allianz Parque foram 0-0. Justamente, justamente, justamente. E o Palmeiras sempre fez um golzinho lá no Mineirão, né? O Palmeiras Uhum. busca o resultado fora de casa, né? Pois é, e Sim, sim. agora
E agora é o seguinte, Palmeiras passou de fase, para ter final brasileiro, o Palmeiras precisa estar. Ou seja, o Palmeiras tem que estar. Por quê? Porque ele vai pegar o Deportivo Pereira, que a gente tá vendo aqui, eliminou o Independente Del Valle. Deportivo Pereira eliminou o Independente Del Valle, hein? Isso é um Quem tapa na diria? cara do Corinthians, do Flamengo e do São Paulo. Quem Sim, diria? E agora, meu inesperado, caro hein? Charles, e depois na semifinal vai pegar um argentino, vai pegar o Boca ou o River, ou o Racing, né? Pedreiras, pedreiras, com certeza. A semifinal é E pedreira. A e aquela expectativa era coisa, muito grande, né, Giovanni e Charles? A expectativa era muito grande do Independente avançar mais longe, chegasse aí numa semifinal, né? Essa eliminação diante do Deportivo Pereira surpreende e como Chegar você às colocou, quartas né? de final. E como a gente esperava que chegasse até mais longe, né? Mas Uhum. o que acontece? E esse confronto argentino aí de Racing e Boca promete pegar fogo aí na competição também, viu? Vamos pegar acho fogo que, e muito fogo. aliás, acho que Racing e Boca é o melhor confronto dessas quartas aí. É, É, porque sim, é o confronto local, né? Um clássico, né? É um sim, clássico. sim. Sabe por que que é o melhor confronto? Porque era para ser Fla-Flu, mas Uhum, o Flamengo arregou, né, Saraiva? O Então, Flamengo arregou. o Flamengo fez 1-0 no primeiro jogo, mas teve muita dificuldade diante do Olímpia, né? E o Olímpia acabou fazendo um vídeo motivacional, né? Mostrando aí, não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar, que desde Eu quando vi teve o aquilo lá. sorteio, que o adversário do Flamengo era o Olímpia, eles já estavam contando com a classificação, né? Isso chegou lá no Olímpia e acabou servindo de motivação. O Flamengo abriu o placar, como você já tinha colocado, por 1-0 e acabou com um belo gol do Bruno, né? E acabou depois tomando uma virada de 3 gols, meio que, vamos dizer assim, né? Meio que repetecos um do outro, né, Giovanni? E E o teve Olímpia sorte. teve garra, né? O Olímpia teve garra nesse jogo. Sim. Jogou como muito tempo a gente não viu um time paraguaio jogando. E o Olímpia aí, que é, se eu não estiver enganado, tricampeão da Libertadores, continua na competição. Não pode ser desprezado a história do Olímpia. É. Inclusive no vídeo motivacional eles falaram assim: Ninguno brasileiro tiene más Libertadores que o Olímpia. Exatamente. Nenhum é maior do que o Olímpia. É, nenhuma maior que o Olímpia. Então eles estão torcendo para o Palmeiras não ganhar, porque se o Palmeiras ganhar, o Palmeiras fica maior que o Olímpia, Sim. né? Com- Se for Se essa for a lógica, lógica. é o Uhum, seguinte. Mas aí o que que acontece? Cara, é o seguinte. Primeiro, eu acho que os jogadores do Flamengo estão de saco cheio de São Paulo. uhum, Eu acho. Eu acho. Eu já disse aqui, inclusive na época da contratação do São Paulo, não vai dar certo, porque tem prazo de validade o trabalho dele. O trabalho dele é até ele brigar com alguém. Brigou com alguém, o elenco briga com ele. E aí o cara vai expulso, né? E o Flamengo toma 3 gols daquela forma. Gente, os 3 gols dava pro é, goleiro pegar, cara. O goleiro simplesmente sim. entregou. Eu acho, né? Eu acho. Assim, O, é um achismo. Mas os 3 gols que o cara fez de cabeça, o atacante do Olímpia lá, é um atacante baixinho. Aliás, os 3 atacantes são baixos, cara. Para defesa do Flamengo é baixo aquilo ali. E teve uma cabeçada que foi no começo da grande área. uhum, Primeiro gol. e a bola Então, veio assim, devagarinho. e a bola veio devagarinho e tal. Dava pro goleiro esticar a mão e pegar. Aí, por que que a torcida do Flamengo não tá criticando o Matheus Cunha como criticava o Santos, por exemplo, que tomava esse tipo de gol também? Uhum. Agora, cara, o Flamengo perdeu para ele mesmo. Com todo Nós tínhamos respeito ao tudo aí Olímpia, para ter nas quartas de final um grande Fla-Flu, né, para coroar o bom momento do é, futebol carioca, né? Não só aqui no Brasil mesmo, os campeonatos regionais e nacionais, mas coroar aí na América do Sul, né? O Botafogo passando de fase aí, a gente vai falar na Sul-Americana, sim. e o Fla-Flu aí na semifinal, né? Tirando a exceção do Vasco Aliás, aí, né? é, onde está o Vasco da Gama?
Muito bem. Mas, aliás, você falou do Fla-Flu, Saraiva, é o seguinte, o Fla-Flu que quase não aconteceu também pro Fluminense, né? Porque o Fluminense estava empatando 0-0 com o Argentino Júnior até os 40 do segundo tempo. Ou seja, estava indo para pênalti. Uhum. E aí o Fluminense vai, acha 2 gols ali na reta final e faz 2-0. E outra, O o, jogo, o placar foi enganoso, né? Porque o jogo foi bem equilibrado e poderia ter ficado no empate mesmo, o que poderia ter custado aí nas penalidades, né, Giovanni? A classificação do Fluminense aí, né? poderia mesmo. Ou então o Argentino Júnior podia ter achado um gol ali no finzinho e feito a classificação, né? Assim, mas agora eu queria falar o seguinte: o Marcelo, que deu aquela entrada no primeiro jogo, né, foi suspenso pelo Tribunal da Conmebol 3 jogos. Ou seja, está fora dos confrontos contra o Olímpia, por enquanto, né? Se o Fluminense não conseguir Uhum. efeito reversivo. É, mas cara, eu achei injusta a punição. Achei injusta. Assim como eu achei injusto também a vitória do Fluminense. O Argentino Júnior foi melhor que o Fluminense no segundo jogo também. Mas é futebol. Uhum. Faz, quem faz mais leva. Né, Saraiva? Uhum. Sim. O Argentino Júnior acabou não superando o Fluminense aí por muito pouco, Giovanni. E o Fluminense passa para enfrentar o Olímpia aí nas quartas de final. É empolgante aí a vivência, né, nessa Libertadores, a gente voltar a ver um Brasil, o Brasil já vem dominando aí nos últimos anos, né? Mas voltar a ver a Argentina voltar com força agora, né? É tão força que teve 4 times eliminados. Mas já Oh, não tinha nem classificado para essa fase, né, Giovanni? Teve E agora quatro, você tem assim, Argentina Júnior, contando, River, Boca e Racing, né? Tem dois contando, classificados, né? contando a Sul-Americana e Libertadores, foram 5 confrontos Brasil e Argentina, 4-1 pro Brasil. Ah, cara, muito bom, né? oh. Muito bom, O muito bom mesmo. Brasil, Aliás, em É, termos do futebol, a questão financeira aqui favorece ainda bastante, né, Giovanni? Mas ver uhum. a é. Argentina voltar a participar dessas coisas mostra porque o futebol argentino foi campeão mundial, né? Eu acho que mostra para eles Não, também o seguinte, que nenhum brasileiro é imbatível, Sim. sim, sim. principalmente a eliminação do Flamengo aqui. Então, Uhum. assim, dá para eles enfrentarem, porque eles já estão colocando lá na imprensa deles lá, Paraguai, da Argentina, enfim, dos países todos, que o Brasil vai chegar e ter um complô em cima ter um complô para os brasileiros. É, não é bem assim, né? Não é bem assim. Vamos, Uhum. vamos passar aqui pro lado de cima da Oh, chave. Ô, Charles, é o seguinte, a- cara, aliás, só um pontinho aqui sobre o Fluminense. O Samuel Xavier foi o cara, né, do Fluminense contra sim, nos sim, confrontos contra o Argentino Júnior. é verdade, é verdade. Ele fez o gol do empate lá na Argentina e fez o primeiro gol aqui contra no Maracanã, né? Mas enfim, o Uhum. Fluminense está. Cara, eu tô sentindo que essa taça está chegando na mão do Fluminense. Tô sentindo, cara. Tô sentindo. Final no Maracanã, hein? Final no Maracanã, e a semifinal contra Bolívar e Inter, cara, o Fluminense é favorito, no meu entendimento. Agora tem que Sim. passar do Olímpia. O Olímpia costuma eliminar o Fluminense. Inclusive, ano passado, eliminou o Fluminense na pré-Libertadores, o Olímpia. Hum. Na mesma situação que vai encontrar esse ano, que é o primeiro jogo do Maracanã, o segundo no Paraguai. Vamos ver no que vai dar. Eu acredito em revanchismo no futebol. E eu acho que esse resultado do Olímpia também foi uma revanche em cima do Flamengo. Uhum. Sim, Entendeu? sim, com certeza. Porque o Flamengo eliminou o Olímpia 2 anos atrás com 2 goleadas de 4. Então é isso. Agora, Inter e River Plate, o Charles, o Inter estava passando até os 90 e tantos do segundo tempo, aí resolve tomar um gol do River Plate e vai para pênalti. E vai para pênalti. E Assim, né? aí, cara, eles bateram 17 pênaltis. Aliás, bateram mais, 18 pênaltis, né? Se eu não me engano. É. Foi Qua- mais. Foi 20, 10 cobranças de cada lado. 10 cobranças 20 de cada lado. pênaltis. 20 pênaltis, Faltou. cara. É, É pra Renata Fã se vestir de Chapolin Colorado no outro dia. sim, sim. É aquela coisa, faltou mais uma rodada de batida alternada de pênalti para todo mundo bater. Pênalti, para Sim, todo mundo que terminou o jogo bater pênalti. Assim, né? Para desespero de alguns. Que
É do River, E faltou que só o pro... goleiro. Uhum. E não, mas é curioso assim ver como o Internacional criou chances. Assim, né? Teve algumas chances muito claras no primeiro tempo, assim, né? Só que a bola não entrava, assim, até que no segundo tempo ele conseguiu os dois gols dele lá e é aquela coisa, né? Conseguiu o River foi pro abafa, foi para cima, assim, e o Inter não conseguiu segurar ele, né? E é isso, né? É que é a coisa, né? Causar emoção. Assim, né? Tanto no mesmo momento que tinham essas cobranças intermináveis do Internacional e do River, na outra partida que acontecia no mesmo horário, do Bolívar e do Atlético Paranaense, também tinha cobrança de pênalti deles. É, também tinha Assim, cobrança né? de pênalti. E o Atlético, E ninguém errava. bom que você inseriu o Atlético Paranaense aí. O Atlético Paranaense, cara, conseguiu de novo quase reverter uma situação dentro de casa, né? Mas aí, Uhum. cara, perdeu um pênalti e o Bolívar passou de fase, né? Bolívar do Sim, Grupo sim. City, né? A melhor SAF do Grupo City fora da Europa. Até Sim, agora, sim. né? O E isso sonho do aí é um, Bahia é ser o Bolívar nesse momento. pô, com toda certeza. Aí. Que isso, essa chegada às quartas de final é aquela coisa assim, que eu imagino assim, que é um baita incentivo, né, para o projeto. Aquela Sim, coisa de tá dando certo, de que muito provavelmente vai vir mais investimentos por parte do Grupo City no Bolívar, né? é, Assim, e é aquela coisa, assim, né, que mostra a evolução do Bolívar, né? De conseguir segurar, assim, de levar para os pênaltis, que o Atlético Paranaense um adversário difícil, enjoado de se jogar contra, sim, assim, né? E, e é aquilo lá, assim, e também é um banho de água fria no Atlético Paranaense, aliás, que essa janela de agora do meio de ano foi, se eu não me engano, uma das que eles mais gastaram na história deles, assim, né? Em reforços pro time, é, assim, né? E, e os dois de, finalistas do ano passado caíram fora agora, né? O Atlético e o sim, Flamengo. sim. Atlético Paranaense e Flamengo. E dos semifinalistas do ano passado, só o Palmeiras tá aí. Pá, assim, né? Pra mostrar a consistência do Palmeiras, assim, né? Sim, de Em novo, né? relação aos outros trabalhos. E E o Assim, mostra, ao Palmeiras, mas mesmo tempo que mostra essa consistência do Palmeiras, que o Palmeiras realmente se solidifica aí, né, Charles e Giovanni, como um dos grandes aí da América, mostra também a competitividade do futebol sul-americano, né? vou sim, passar aqui para frente, vamos e, e passar é, aqui, só para vocês e verem, é, ó. Aqui uhum, o Boca Juniors e Racing, quem passar, enfrenta Deportivo Pereira ou Palmeiras. Palmeiras vai rodar 7.000 quilômetros com o avião da Tia Lê. 12 horas de viagem, mesmo com o avião fretado. É é chão, hein? longe. Oh, É que chão. isso. É chão. E aí aqui do outro lado, Bolívar e Inter, Fluminense e Olímpia. Os quatro não chegam na semifinal nem na final há muitos anos. Há muitos Uhum, anos. O Bolívar não chega desde 2014, se passar para a semifinal. O Inter não chega desde 2010, aliás, desde 2015, perdão. O Olímpia não chega desde 2013, quando foi para a final lá com o Atlético Mineiro. E o Fluminense não chega na semifinal desde 2008, ah, quando que ele foi para o final com a LDU. Então, sim, assim, sim. quem chegar na final aqui vai estar quebrando um tabu grande já. Agora, nesse lado aqui, o Palmeiras já tá expert nas finais, né? E vai pegar Boca Juniors ou Racing, vai ser difícil a semifinal para vocês, hein? Sim. Ainda mais que o Palmeiras agora basicamente tem o time titular. Assim, né? Que, que já dá para sentir bem o esquema, assim, né? Quando o time no segundo tempo dá aquela caída de produção.
que o Isso se o pessoal Fernando cansa. Diniz não levar uns 5 para a seleção brasileira e eles quebrarem lá. Ô, tem essa questão também. Como é que Questão- vai ser a primeira é, convocação dele? Convocação do Fernando Diniz semana que vem. E, enfim, a Libertadores está aqui. E o jogo da Globo, para mim, surpresa, Deportivo Pereira e Palmeiras. Eu achei que a Globo ia escolher o Fluminense e o Olímpia, né, pelo tamanho do jogo. Mas não, O, escolheu o Deportivo é, Pereira e Palmeiras por causa do mercado publicitário. sim, por causa de São Paulo. Uhum. Assim, basicamente, né? Se por acaso o Palmeiras passar, muito provavelmente vai escolher o Palmeiras na semifinal de novo. Eu estou Assim, olhando né? aqui para a cara do Saraiva. O Saraiva está um pouco é, angustiado porque ele quer falar da Sul-Americana. Pô, E ele quer falar. meio de semana Vamos, bom, vamos hein? começar aqui do outro lado. Para vocês dois Ele quer também. falar do Corinthians, né? Corinthians segurou uma barra lá em Rosário e foi 0-0 daquela forma que o corintiano tanto gosta, né? É, Giovanni, Sofrendo, sofrendo, sofrendo. E passou de fase o Corinthians. para quem esperava aí, né, que o Corinthians fosse somente brigar para não cair no Brasileirão, o Corinthians vem surpreendendo todo mundo, né, Giovanni? Teve a eliminação aí uma eliminação antecipada, vamos assim dizer, Da prematura aí, na Libertadores. Libertadores, né? Saindo aí na primeira fase, mas acabou vindo pela Sul-Americana. De fato, o Corinthians não tem um grande time para disputar grandes coisas esse ano e ter grandes ambições. Mas o Corinthians, surpreendentemente, além de brigar para não cair na Série B, o Corinthians está, para a alegria geral da nação, né, Giovanni? Nas quartas de finais da Copa Sul-Americana, depois de segurar um fatídico 0-0 aí, porque o New Old Boys deu trabalho, viu? Jogou demais no segundo jogo, mas o Corinthians conseguiu segurar, jogar com regulamento debaixo do braço, porque o Corinthians voltou a fazer aquilo, né, Giovanni? Que a gente ia falando. A característica do Corinthians é uma característica defensiva. Ele dá Trancar. posse de bola para o adversário jogar. O adversário tem mais posse de bola, mas o Corinthians tem o controle do jogo. E o Corinthians retomou essa tática que fez o Corinthians ser aquele time multicampeão. Não temos, claro, aquele elenco, né? Aquele planejamento que tinha para aquela É, situação. Mas o Corinthians chega mas e, querendo ou não, também está na semifinal da Copa do Brasil, com boas possibilidades de passar diante do seu São Paulo. Para um time que ia brigar apenas para não cair. cara, eu sinto dizer, mas eu espero que você não tenha razão. Eu espero que você não tenha razão. Sobre o Corinthians aqui na Copa Sul-Americana, tem gente apontando o Corinthians como favorito na Copa Sul-Americana. Eu ainda não aponto, não. Porque vai Eu acho que pegar o ainda estamos longe. Estudiantes. O Corinthians, ele depende de passar do próximo jogo. Se ele chegar à semifinal, aí há boa possibilidade do Corinthians brigar sim pelo título. Mas até Semifinal vira Brasileirão para ele, que é Fortaleza e aí, América. aí nós temos essa questão. Aí a possibilidade já de se passar seria maior, Giovanni. Mas por enquanto ainda é cedo para falar. O Corinthians está de olho, na verdade, é para não cair no Brasileirão e quem sabe aí passar agora na Copa do Brasil para poder faturar, né, um pouco, né? Mesmo que o título não venha, a passagem de fase significa um bom dinheiro no caixa para o O clube. Saraiva já faturou bastante. Vai Pode faturar parar, mais um vou parar pouquinho. de faturar. Já O faturou Corinthians, o bem. objetivo do Corinthians é tirar o São Paulo. Depois disso, o Corinthians pode parar. Ó, eu vou ser ousado, cara. Já que a gente tá falando da Copa do Brasil, quem passar de Corinthians e São Paulo é campeão. É O, campeão. Porque o, o o Grêmio não São, aguenta o Rojão e o Flamengo também não. Na crise, o o, Flamengo não. Principalmente se o São Paulo ficar no Flamengo, hein? Imagino que até lá vai estar ainda mais tumultuado. Vai E ficar, o porque o Corinthians, Flamengo não tem condição de pagar a rescisão, não. o Corinthians está aquela situação, né, Giovanni? Mesmo com todos esses problemas, nós estamos falando aí do Corinthians brigar para não cair, etc. Mas a final do ano passado foi Corinthians e Flamengo, né? Nós podemos ter um replay da final do ano passado. É pela primeira vez em muitos anos, né? Então, assim, dois anos seguidos na final. Acho que é a primeira vez que vai acontecer isso. Se isso acontecer, né? Agora, sobre Mas a acho que Sul-Americana, é o seguinte: o Corinthians jogou com um time misto de novo, mas o Luxemburgo não é bobo, botou o Cássio nesse jogo aí.
Uhum. Botou o Cássio para segurar o News Old Boys. E segurou, porque o News Old Boys bateu no gol quase 30 vezes no gol. E o Corinthians foi só 6, 7 vezes na frente. Corinthians que tem ídolos que gostam de realizar sonhos no Catar. É isso. Sim, sim. Acontece. E o Corinthians vai enfrentar o Estudiantes, né, Charles? Sim, sim. Estudiantes já era bala cantada, vamos dizer assim, porque o Sim. Goiás não ia virar esse resultado e o Estudiantes ganhou Uhum. de novo. O Corinthians tem que preocupar lá com o Nossa. Mulhausen, é o nome do jogador que fez 3 dos 5 gols dos Estudiantes nesse jogo aí contra o Goiás. Sim, sim. Mas é que lá a gente sabia que era muito, muito difícil o Goiás conseguir reverter esse placar assim mesmo jogando em casa, né? E ainda mais com o Estudiantes abrindo com 5 minutos o jogo. Assim, né? É aquilo, né? De tipo. é, de tipo assim, jogaram meio que protocolarmente, né? O resto do jogo. Assim, né? O Goiás mais com a bola, né? Assim, mas só conseguindo um chute a gol Bem no gol do protocolar mesmo. Estudiantes. E do outro lado da mesma chave, vamos ter um confronto brasileiro entre América e Fortaleza. O Bragantino de novo arregou as pernas, né? De novo, tava ganhando de 3-2, tava tranquilo, tava 4-3 no agregado. Aí o cara vai lá e me faz um pênalti aos Na 56 verdade, do o segundo tempo. Bragantino teve na frente o tempo todo, né? Ele abriu 1-0, tomou um empate, fez 2-1, tomou um empate, Sim. fez 3-2, tomou um empate. Ele teve tudo para se classificar. E aquela história, né, Giovanni? E Um aí minuto o de que que bobeira acontece? numa fase de mata-mata custa a sua classificação. O goleiro do América falhou o primeiro gol, aí foi trocado, entrou o Cavicchioli e o Cavicchioli garantiu a passagem do América para a próxima fase contra o Fortaleza. Cara, e o Fortaleza que a gente imaginava que não ia sofrer, sofreu, viu? Que fez o gol dele aos 91 do segundo tempo. Aos A gente 91 de tinha jogo. o Fortaleza começou a primeira fase sobrando na competição, né? E Uhum. É assim não só na Sul-Americana, mas como no Campeonato Brasileiro. E o Fortaleza começou aquilo que a gente fala, né? Começou a oscilar, né, Giovanni? Então, você vê essa perca um pouco de força do Fortaleza, não deixa de ser, claro, uma grande equipe, mas perdeu um pouco sua força. Vinha É. embalado, acabou tomando alguns tropeços aí nos últimos jogos e suou para passar pelo Libertad e quase, quase nós tivemos essa disputa. Poderia ter se classificado também, claro, se a disputa fosse aos pênaltis, Eu, mas eu e suou o o Charles no Fortaleza último para passar, programa, viu? eu e o Charles aqui no último programa da Copa Sul-Americana, a gente dava com bola cantada o Fortaleza passar. Agora, da forma que foi, os 91 do Marinho, nós não E, imaginávamos, não. Vamos O passar tá. pro, criticado Marinho voltou para ser herói, né? vamos passar aqui pro lado de cima. São Lourenço, de São Paulo. São Lourenço fez cera, fez de tudo. O técnico entrou no campo, tomou cartão vermelho, não adiantou de nada. Desculpa as crianças, É, mas eu vou falar um palavrão. aham. Chupa São Lourenço. Mas é que lá, né? Você até falou depois do primeiro confronto, o time de São Paulo é bem melhor do que o São Lourenço, é muito superior. Não, E o jogo foi isso aí. O São Lourenço não conseguiu chutar uma bola no gol do São Paulo. as forças Assim, divinas não. gostam de São Paulo e não gostam de São Lourenço. Porque é o seguinte, o Sim, sim. primeiro gol do São Paulo saiu de um pênalti que não foi marcado. É, o Aí. goleiro estabanou lá, derrubou. Eu não sei quem derrubou, foi o Luciano, se foi alguém. E na sequência tem uma falta, e aí o juiz marca a falta, o São Paulo cruza a bola na área, o Caleri toca de cabeça em cima do goleiro. A bola passa por cima do goleiro e faz 1-0. Amigo, foi justiça divina. Foi justiça divina. Purinha. Foi justiça Isso. divina. E no segundo tempo, o Luciano vai lá e faz o segundo gol, mas o São Paulo mandou no jogo contra o São Lourenço. O São Lourenço fez cera até, até dizer chega. E aí É, depois, cara, o São Lourenço teve que sair para tentar o gol, não conseguiu jogar, o treinador entrou no campo, aquelas coisas.
E o Dorival Júnior tomou cartão amarelo. Veja, o Dorival Júnior, que é um lorde, tomou cartão amarelo do juiz. É, enfim, tchau, São Lourenço. Que vem a LDU. Que é isso, aliás, você gostou do adversário? Não, o Que é isso adversário tem aí. Paulo Guerreiro no ataque. Eu... Quase não gosta de Mas fazer gol é, contra o São Paulo, né? Não, pô. mas o São Paulo joga melhor que a LDU, cara. Sim, sim. Não, o Tem São Paulo é total chance de favorito. passar. São Paulo é favorito. A gente falou aí, ô Giovanni, do Corinthians talvez sendo um dos favoritos. Para mim, hoje o favorito a conquistar a Copa Sul-Americana é o São Paulo. Sim, para mim também é o São Paulo. Eu também Assim, né, acho. que Caminho o também São Paulo, difícil. para mim, o São Paulo tá fazendo até agora praticamente impecável. Assim, né, uma Tá competição certo. impecável na Sul-Americana. E o São Paulo vai Vai ter enfrentar a agora, LDU. vai ter agora um adversário de peso, né? A LDU é um adversário, como a gente já colocou aí, é um adversário. Ele já estava na Sul-Americana, né? O Nublense, que veio aí da Libertadores, mas a LDU tem toda uma tradição, né? Então, assim, a gente espera que seja um confronto de peso, um bom jogo para se assistir e que, quem sabe, o time brasileiro, a equipe brasileira, venha passar, né? Uhum. Eu espero que seja um jogo que o São Paulo resolva lá com 10 do segundo tempo do segundo jogo. Eu espero Eu acho isso. que não vai ser tão simples assim, não, mas tudo bem. Mas, o time Vai, da vai LDU depender muito, é vai um time depender muito do cascudo. jogo de Quito. Então, o time da LDU é um time cascudo, empatou 2 vezes com o Botafogo na fase de grupos, mas é um time que dá para enfrentar, cara. É um time que dá para enfrentar. Agora, não dá para entender o Paulo Guerreiro sair do Racing, que está nas quartas de final da Sul-Americana, para ir para a LDU. Da Libertadores, Dá né? para Da entender. É, Libertadores. da Libertadores, né? Não dá para entender. E com relação ao líder do Brasileirão, o Botafogo jogou com reserva, foi lá protocolarmente, empatou 0-0 com o Guarani, passou de fase também. Uhum. E vamos passar aqui para a próxima, já que a gente está terminando aqui, vou passar aqui quartas de final, o Botafogo com Defensa e Justiça, não é fácil o jogo. Vai ser um bom jogo. Defesa e Justiça ganhou as Opa, duas partidas contra o Emelec. O Emelec vai ser mais difícil o Botafogo. ganhou um grupo com América, Penharol e Milionários. Se formos analisar, vai ser o jogo Uhum. mais difícil do Botafogo até agora, né? Sim, Mas não, Sim. porque a jogou com a LDU LDU, ainda tinha possibilidade de tentar alguma coisa, né? exato. E quem passar daqui pega o vencedor de LDU e São Paulo, nos dias 24 e 31 de agosto. O São Paulo, como fez a melhor campanha da Sul-Americana, da fase de grupos da Sul-Americana, decide tudo em casa, menos a final, que é o Diferente, jogo único em Montevidéu. diferente da Libertadores, nós podemos na Sul-Americana ter uma semifinal só de brasileiros. Sim, Sim. sim. E do outro lado, Corinthians, que veio da Libertadores, então define tudo fora, joga com Estudiantes lá em La Plata no segundo jogo. E o SBT não perdeu tempo e pegou esse jogo, né? Ei, SBT. Ó. É um grande É jogo, isso, né, hein? Giovanni? O confronto Brasil e Argentina aí, os dois, o Corinthians, como a gente já colocou, não se tinha tanta expectativa sobre o Corinthians, mas o Corinthians aos poucos vem chegando, tá subindo ali aos poucos no Brasileirão, né? O Luxemburgo agora parece que encontrou um jeito do time jogar, encaixou um time e o elenco deu uma melhorada e tá na semifinal da Copa do Brasil e tá aí nas quartas de final da Sul-Americana. Quem diria, né? E quem passar de Ó. Estudiantes e Corinthians pega o confronto brasileiro, o vencedor do confronto brasileiro entre América e Fortaleza. Cara, o Ó. Fortaleza para mim é favorito. Já Sim, temos, com sim, para esse mim jogo, nós também. temos pelo menos, né, Giovanni? Nós podemos ter uma final, uma semifinal 100% brasileira, mas com esse jogo aí nós já temos garantido de pelo menos um brasileiro na semifinal, né? E o Fortaleza vem como favorito. Sim, e os E, dois vão chegar, um dos dois vai e chegar pela aliás, primeira vez na semifinal. Muito sim, bem. sim. Se a América Mineiro ir chegando e passando, só pegando brasileiro, né? É. Sim. Gente, é o seguinte, essa foi o programa 94 do nosso TV Connect Esportes. E é isso, segunda-feira estamos de volta para falar aí de Harry Kane no Bayern. Harry Kane no Bayern, falar também da metade da rodada do Brasileirão
É isso. Tá certo? Obrigado, Saraiva. Obrigado, Bacana. Charles. Você aí do outro lado, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho. É isso, tanto no YouTube quanto no Spotify. Beleza? Valeu! Até mais! Até mais.